Em cada pensamento, que a busca pela compreensão e paz nos guie, revelando a beleza intrínseca da existência. Toda vez que eu me empenho para superar um defeito meu, eu estou trabalhando por mim. E porque estou trabalhando por mim, faço brilhar o amor que está em mim. O amor próprio, ele funciona como uma imunidade que vai proteger o amor que está em mim. O que é a imunidade? É tudo aquilo que nós temos dentro do nosso organismo como um mecanismo de defesa contra vírus, bactérias, até as células cancerígenas que o nosso organismo gera todos os dias. O nosso mecanismo, eu me lembro que a minha primeira professora de biologia, que nem era biologia, a gente chamava de ciências, né? Ela usou uma metáfora muito simples para nos ajudar a entender o que era a imunidade. Era um bando de soldadinhos que corriam com suas armas para matar os vírus, as bactérias, as células cancerígenas que estavam ameaçando o nosso organismo. O amor próprio tem a mesma função. Cria uma imunidade. Isto é, cria uma barreira para que nada nem ninguém venha ameaçar o amor que está em mim. Bonito isso, não é? Onde existe uma criatura, lá está o amor do Criador. São Francisco de Assis compreendeu isso com tanta profundidade que ele começou a perceber o amor em si, até nas plantas, nos animais. Em todas as realidades, Francisco de Assis percebia o amor em si, o amor de Deus. Muito mais ainda, quando ele começou a encontrar os leprosos que ficavam fora da cidade de Assis, ficavam fora do muro, porque as cidades medievais eram muradas justamente para não serem invadidas, não serem saqueadas pelos inimigos. Então os leprosos ficavam do lado de fora desses muros. Francisco, depois com Clara e com todos os seus amigos, foram para fora dos muros de Assis para buscar aqueles que estavam negados nessa dignidade. Tamanha era a comoção do coração deles em relação à percepção do amor de Deus na vida do outro. O amor em mim me move na direção do amor ao outro. Mas antes é uma experiência pessoal de amor. É o amor por mim que me dá condições de amar o outro. Porque nós erramos muito na nossa vida amorosa, na nossa vida sentimental, justamente porque a gente quer dar ao outro aquilo que a gente ainda não se ofereceu. Como é que eu posso dar amor ao outro se eu ainda não me dei amor? Como é que eu posso cuidar de alguém se eu ainda não cuidei de mim? Como é que eu vou oferecer confiança ao outro se eu ainda não confio em mim? Se eu ainda não arregimentei dentro de mim essa confiança que me dá condições de lidar de maneira madura com o outro. Então, minha gente, se eu não trato esse amor por mim, no meu dia a dia, no próprio reconhecimento do amor de Deus em mim, eu me recordando diariamente que eu sou um território sagrado, que eu não posso ser banalizado, que o outro não tem o direito de vir saquear as minhas riquezas. Então é este amor por nós que vai fortalecendo essa nossa imunidade para que a gente tenha condições de viver relacionamentos mais maduros, mais duradouros, mais saudáveis e que estabelecem confiança. É por isso que quando nós anunciamos o Evangelho, a primeira coisa que nós precisamos falar para as pessoas é sobre o amor de Deus. Se você pegar uma estrutura querigmática, que é de primeiro anúncio, se você pegar uma pregação que queira ser querigmática, qual que é o primeiro passo dessa pregação? Contar ao outro que Deus nos ama. Anunciar ao outro que Deus é amor.
Contar aos que não sabem, recordar aos que estão esquecidos. Deus nos ama. Sem essa compreensão, minha gente, nós não vamos a lugar nenhum. Não existe conversão. É o primeiro passo de todo o processo de conversão, é a gente assumir na nossa vida a certeza do amor de Deus por nós. Aí você pode dizer, padre, mas eu sou tão miserável. Se o senhor conhecesse os pecados que eu pratico todos os dias, justamente. Todos nós precisamos ouvir diariamente esse anúncio querigmático, porque todos nós somos pecadores. E o pecado é justamente uma realidade que vai dificultando a nossa percepção do amor de Deus em nós. Uma pessoa que estraga a sua vida nos erros, nas drogas, na prostituição, na mentira, na injustiça e por aí vai, ela está ocultando o amor de Deus nela. Não é que Deus deixou de amar, não. É que ela deixou de perceber que é amada. O que é pior nessa vida? É justamente a gente esquecer que Deus nos ama. Causa um prejuízo terrível. É a temática daquele livro que está aqui. Foi assim que eu comecei. O Discípulo da Madrugada. O Discípulo da Madrugada foi um livro que eu escrevi ao longo da minha vida. E sabe como que ele começou a ganhar o corpo? Porque antes de um livro virar esse monte de página, ele fica na cabeça da gente, né? Engraçado, parece que tudo vai desencadeando o livro. Os encontros, as pregações que você vai fazendo, parece que Deus vai te perseguindo ali, para você poder formatar as ideias dentro de você e você ter condições de depois escrever. Porque é impressionante, minha gente. Isso aqui faz diferença na vida de uma pessoa. Um livro. Porque ele entra na nossa cabeça e ele vai morar no coração da gente. Ele muda as nossas perspectivas. Isso aqui é a experiência de um homem que falava do amor de Deus, mas não tinha experimentado ainda. E sabe como é que ele nasceu? Num dia em que eu tive a graça, me lembro, não sei exatamente o ano que foi. Eu fui visitar a Adélia Prado, essa escritora que vocês já me escutaram tantas vezes falar dela. E aí, num determinado momento, ela falando como ela percebia muitas vezes o prejuízo humano que uma pessoa experimenta de não saber se amada por Deus. E aí ela soltou uma frase que mexeu comigo. Esqueceram de nos contar que Deus é amor. E assim nasceu esse livro. Esqueceram de nos contar que Deus é amor. Mas eu já escutei falar tantas vezes. Mas foi da boca para fora. Quando a Adélia fala, esqueceram de nos contar, ela não está falando desse discurso da boca para fora, não, que nós fazemos o tempo todo. Esqueceram de nos contar com a vida. Esqueceram de nos contar com os exemplos. Sim, porque quando nós não recolhemos o outro que precisa de nós não estamos contando a ele que Deus é amor. Não adianta eu passar e dizer a ele, Deus ama você, meu irmão, mas não estendo a mão, não faço alguma coisa por ele. E muitos de nós somos esse discípulo da madrugada que precisa fazer esse itinerário de superação. Todos nós precisamos fazer a travessia desse discípulo da madrugada, que num determinado momento da vida escutou Jesus falando das bem-aventuranças, e o seu coração foi plenamente iluminado por aquela palavra. Porque o discípulo da madrugada é um homem religioso que descobre no meio do caminho que não é religioso coisa nenhuma. Só está vivendo as hipocrisias da fé. E a melhor maneira, minha gente, que nós temos de recrutar pessoas é a gente tendo coragem de dizer a elas que nós temos hipocrisias religiosas, sim. Aí eles percebem que nós estamos lidando com a verdade. O que expulsa as pessoas da igreja não é quando nós somos heréticos, não.
quando nós falamos algumas bobagens, não. O que expulsa os outros da igreja é quando nós não somos capazes de testemunhar a nossa fé com as atitudes. A nossa perdição não está no discurso. A nossa perdição está justamente no momento que nós não agimos conforme o Evangelho. Sabe, minha gente, eu tenho cada vez mais uma convicção que a grande força de Jesus, com seus amigos sobretudo, porque a grande comunidade cristã que somos hoje, teve início num grupo de amigos. Alguém soube ser amigo. Alguém soube emprestar o coração, alguém soube emprestar o ouvido, o braço, o colo. Alguém soube emprestar o olhar, porque bons amigos são aqueles que se emprestam no momento da necessidade. É tão bonito a gente compreender que a amizade consiste em nós sermos para o outro aquilo que ele não tem naquele momento. Então, às vezes, o outro não tem a capacidade de compreender o que está acontecendo. Eu vou, fico do lado, quem sabe ajudo a lançar luzes sobre uma realidade que ele não sabia viver sozinho, e na nossa companhia as coisas se desenrolam melhor. A grande comunidade cristã que nós somos nasceu na capacidade humana que Jesus tinha de aglutinar as pessoas, de estabelecer vínculo. Tenho essa convicção que antes de Jesus se mostrar Deus, antes de Jesus mostrar o seu lado divino, o que ele verdadeiramente revelou e foi causa de cativar os outros era a sua verdadeira humanidade. Um ser humano que deu certo, um ser humano que foi equilibrado, um ser humano que buscou ser o melhor possível. Nisso já agia a graça de Deus, é claro, mas ali existe todo o processo formativo de Jesus. A psicologia que Nossa Senhora certamente aplicou com ele, a sabedoria de José ao transformar esse homem num homem de caráter, a influência que ele recebeu da família. Jesus era um ser humano inesquecível. Antes de se mostrar Deus, antes de ser aquele homem que fazia milagres, que era capaz de realizar coisas estrondosas, maravilhosas, Jesus sabia ser gente. É o que fazia com que as pessoas andassem atrás dele. A palavra de Jesus era uma palavra que estabelecia vínculo. Era uma palavra que aproximava, não era uma palavra que afastava. Se você vai na Sagrada Escritura, e se você começa a pesquisar essa humanidade de Jesus, se você começa a ler as passagens que revela Jesus com seus amigos, Jesus nas festas, Jesus convivendo, você vai encontrar um ser humano inesquecível. E o bonito de tudo isso, minha gente, é que nós, como grande comunidade cristã, nós somos convidados a ser Jesus de novo. Toda a dimensão divina está a nosso favor, porque nós somos filhos da graça. A graça de Deus não deixa de agir em nós. Mas aí entra a responsabilidade humana no acolhimento dessa graça, quando nós olhamos para o humano que está em Jesus. Queremos ser como Ele. Não somos anjos, somos humanos, eu, você, marcados por limites, por incompreensões, por dificuldades. Erramos, acertamos, mas não perdemos de vista o referencial que nós queremos nos tornar. E é bonito quando a gente descobre que ao ser amigo de alguém, que ao ser marido, que ao ser irmão, que ao ser filho, nós estamos também buscando o modelo de Jesus para a nossa vida. E que no momento que a gente precisa, é bom a gente encontrar alguém que tem raiz, como diz a música. Jesus conseguia ser isso, né? Podava o que havia de ruim nas pessoas, não deixava crescer. Como? Através da palavra dele. Jesus era um amigo que estava o tempo todo comprometido com as pessoas que ele amava. Ele não permitia que crescesse dentro do coração que ele amava alguma coisa que pudesse ser ruim. E é bom quando nós temos alguém na vida que cumpre esse papel também. De nos amar de um jeito certo, de nos promover para a liberdade, de fazer acontecer dentro do nosso coração a ressurreição nossa de cada dia, não é verdade? Há dias em que a gente parece que está meio morto. Parece que a vida, às vezes, tem o poder de nos sepultar antes da morte.
quando a gente percebe que a gente está perdendo as esperanças, quando as tristezas estão sendo superiores às nossas alegrias, quando a gente fica desanimado, você experimenta isso, eu experimento. Quando a gente sofre por não ser amado como a gente gostaria que fosse, quando você escuta o que não gostaria de ter escutado, quando você perde e não gostaria de ter perdido, quando você é traído, quando você descobre alguma coisa que não foi do jeito que você planejou, é como se a vida começasse a nos sepultar antes mesmo da morte. Mas eis que entra alguém com seu poder de nos olhar de forma humana e divina e nos convence de que a ressurreição ainda é possível, que nós não estamos condenados a viver a morte de hoje. Todo dia a gente morre e a gente renasce um pouco. O processo de viver e de morrer é cíclico, né? Ele não para. Hoje eu estou morrendo. Eu tenho um dia a menos na minha vida. Isso não é para eu ficar desesperado. Hoje eu estou um dia mais próximo da minha morte. Você também. Mas ao pensar nesta possibilidade, nessa realidade, não é uma possibilidade, é uma realidade, querendo você ou não, hoje você está um dia mais próximo do seu destino final. Isso não é para nos encher de desespero, mas é para, quem sabe, a gente pensar na qualidade que nós queremos dar aos dias que nos restam. Não é assim? É o que Jesus fazia. A mudança que acontecia na vida das pessoas é porque Jesus abriu os olhos delas para esta realidade, mas sem desespero. O diabo gosta de nos colocar no desespero. Deus gosta de nos colocar na esperança. Há duas formas de interpretar este tempo que nos resta. Ou eu vou viver amargurado com aquilo que eu não vivi, com aquilo que eu não fiz, ou eu vou olhar para o tempo que me resta com o desejo de refazer o que precisa ser refeito, administrar o que precisa ser administrado e correr atrás do tempo perdido. Tive a graça de receber na minha casa essa semana o Guilherme, um amigo que a vida me deu a oportunidade de fazer. Ele já me conhecia e eu não. E eu tive a graça de ter o Guilherme. E eu achei interessante o quanto que na vida do Guilherme, Deus me utilizou como sendo um sinal. Um rapaz jovem, cheio de vida, diferente, não é comum, não é? Não é aquele rapaz que eu costumo ver na fila da minha igreja, não. Diferente. Mas nele uma experiência de Deus humana. Muito bonito de identificar isso nele. E eu, conversando com ele ontem, ele me dizia assim: padre, uma das coisas que mais marcou de tudo aquilo que o senhor dizia é quando o senhor falou do sucesso. O senhor disse que fazer sucesso é ser feliz. Que o seu pai nunca apareceu em grandes noticiários, ele nunca foi noticiado, ele nunca apareceu na televisão, mas que o seu pai era um homem de sucesso porque ele buscava a felicidade todo dia na simplicidade dele. E é verdade, minha gente. E às vezes, da mesma forma como Deus entrou na vida do Guilherme através da minha palavra, você também tem o poder de entrar na minha vida através de uma palavra que você me diz. Essa semana eu recebi um e-mail de uma senhora que falou tanto ao meu coração. Ela fazia um comentário de uma realidade que aconteceu essa semana e que me tocava profundamente, sabe, para abrir os meus olhos de uma maneira simples, bonita e direta para alguma coisa que Deus queria me dizer, que me disse através dela. E é interessante que quando a gente termina de ler um e-mail como esse, a gente sente vontade de dizer palavra da salvação. Não é verdade? Qual é a palavra que nos salva? É aquela que nos encontra na hora certa. A palavra que tem o poder de salvar é aquela palavra que nos encontra no momento certo. Quantas vezes você leu aquela mesma passagem da Escritura e ela não disse nada para você, mas de repente você lê e aquela palavra te salva naquela hora? Por quê? Porque era a hora certa de ler. É como você dizer alguma coisa para o seu filho na hora errada. Não adianta. Na hora que está todo mundo gritando, que está todo mundo nervoso, a palavra nunca vai ser poderosa a ponto de salvar. Mas na hora da calma, na hora em que a confusão terminou, a gente tem o poder de salvar o outro com a nossa palavra. Eu perdoo você. Quantas vezes essa palavra, ela é salvação na vida do outro? Eu entendo o que você está sentindo, isso salva.
Quantas vezes no momento do nosso desespero, minha gente, a gente só quer isso. Alguém que olhe para a gente e fala: eu entendo o que você está sentindo. E mesmo que eu não consiga dizer absolutamente nada sobre o que você sente, hoje eu empresto a minha presença. Eu serei com você. Isso é palavra da salvação. É Deus sendo humano em nós através do outro. É o processo que nos ensina e que faz atualizar na Galileia dos nossos dias o mesmo que aconteceu naquele tempo, quando Jesus tinha a coragem de olhar para os miseráveis do seu tempo, para aqueles que necessitavam, e dizer para eles essa palavra de salvação, que a igreja continua pronunciando, dizendo em cima de todos os telhados, para que ninguém deixe de ouvir, porque nós acreditamos no que anunciamos. Eu tenho muito medo. Tenho muito medo com a forma com que as famílias estão sendo gestadas nos dias de hoje. Tenho muito medo dessa antecipação, dessa maternidade muito cedo, assim como eu falava ontem no show de Aparecida, para quem pôde acompanhar. Tenho muito medo dessa maternidade que se resume a ser uma função biológica. Isto é, pariu, colocou o filho no mundo, mas não cresce um vínculo, não se estabelece um vínculo de responsabilidade que a maternidade precisa ter. Minha filha, a primeira coisa, você precisa livrar-se desse peso. Amor não é uma obrigação. O amor, ele nasce de um processo natural da vida. Não adianta nada eu dizer para você assim: olha, você tem que me amar. E eu sei que às vezes o vínculo biológico, ele se impõe a nós como uma obrigação. E é natural que a gente viva o peso dessa imposição, porque isso faz parte de uma cultura. O meu irmão está aqui do meu lado e eu preciso amá-lo. Só que a gente precisa entender que muitas vezes o amor, ele passa também pelo contexto da nossa razão. Pode ser que você tenha dificuldade de amar a partir do sentimento. Como é que eu posso amar o outro a partir da razão? Quando eu descubro que eu não tenho nenhum sentimento que me aproxima dele, mas ao mesmo tempo eu racionalizo que eu preciso respeitá-lo. Ao mesmo tempo eu racionalizo que eu preciso ter pelo menos um vínculo respeitoso por ele. Agora, a obrigação não pode ser o peso. Porque se você considera o vínculo como um peso, quanto mais você tentar amar, mais você vai rejeitar. Porque, infelizmente, você é fruto de uma história que você não escolheu. Mas agora você precisa resolver este impasse dentro do seu coração. Você agora precisa reacomodar essas pessoas na sua vida. Então, reacomodando essas pessoas na sua vida, você vai conseguir ser honesta com você mesma. E até mesmo dizer para essas pessoas: olha, você é meu pai, mas eu não o interpreto como meu pai. Me desculpe. Às vezes, minha gente, quando nós verbalizamos essa situação, nós começamos a consertar dentro de nós o sentimento que estava estragado, e nós começamos a viver essa dimensão racional do amor, porque nós até colocamos o outro no lugar certo, não é verdade? Por mais doloroso que seja, às vezes o outro precisa escutar isso de nós. Olha, nós temos uma obrigação biológica, mas se a gente não fizer esta obrigação ter um colorido a mais, isto é, se a gente não partir para a construção de um vínculo que seja superior a esta obrigação, a gente vai correr o risco de ficar a vida inteira ao lado um do outro, vivendo uma obrigação que não realiza, que não faz crescer, e que com o tempo pode virar desrespeito. Por isso que eu digo que é importante a gente ter coragem de reconhecer. Muito difícil. Eu me recordo que vivi durante muito tempo um conflito muito grande em não ser capaz de reconhecer o mal que muitas vezes a formação da minha mãe me causava. Pode parecer agressivo isso, não é verdade? A gente dizer que na formação que a nossa mãe nos deu existem defeitos sérios. Porque mãe é sagrado.
a gente considera uma realidade sagrada. E porque é sagrado, a gente não tem coragem de reconhecer o que é frágil. Só que isso não é uma verdade. É sagrado? É. Mas nós temos o direito de reconhecer aquilo que a nossa mãe nos legou, nos deixou e que nós não queremos levar conosco. São aqueles aspectos da personalidade que você acabou tendo que assimilar porque era sua mãe, que você não teve coragem de reconhecer para você mesmo que aquilo era um peso, que aquilo não era um valor. Eu não sou obrigado a levar comigo os defeitos da minha mãe. E toda vez que eu me coloco diante da minha mãe, eu tenho que ter uma clareza para reconhecer o que dela está em mim que é um peso que não vale a pena ser levado. Aí eu fico com a melhor parte. Na vida a gente tem que ter essa coragem de fazer essa triagem do que o outro está nos herdando. Porque muitas vezes nós levamos conosco um peso hereditário que nos impede, que nos priva da felicidade. É igual conflito em família, minha gente. Todo mundo tem dificuldade familiar. Mas essas dificuldades ficam ainda maiores quando nós não sabemos dividir os pesos e dizer, olha, esse peso é seu, eu não tenho obrigação de levá-lo para você. Não é verdade? Quando você é capaz de reconhecer os fardos que o outro está colocando sobre você, que ele não tem o direito de colocar. É como aquele e-mail que uma vez nós recebemos aqui, de uma moça que dizia que não aguentava mais sofrer por causa da família dela. E aí ela dizia, padre, eu já cheguei à conclusão que eu mesma não tenho problema. Eu fico o tempo todo absorvendo os problemas da minha casa, os problemas da minha família. E naquele momento eu dizia para ela aqui que ela precisava ser honesta com ela mesma. Ela não tinha o direito de sacrificar a vida dela, porque a irmã não dava jeito na vida, porque o irmão não tomava um jeito. Veja bem, a nossa ajuda, ela precisa ter um limite, porque senão ela vira um assistencialismo que vai manter o outro na inércia a vida inteira. Porque a vida é assim. Quando nós somos honestos com os nossos sentimentos, a gente começa a ter condições de trabalhar esses sentimentos e de melhorá-los. Nós sofremos dobrado, minha gente, quando nós mentimos para nós mesmos. Toda vez que nós temos dificuldade de assumir a nossa verdade pessoal, nós nos impomos um fardo que é altamente destruidor. Eu já contei essa história aqui, mas volto a dizer. Aquele filme A Missão, que conta a chegada dos jesuítas ao Brasil, tem uma cena muito bonita. Um rapaz comete um crime logo no início da história, e ele, para se colocar, para ele imputar a ele mesmo um processo de culpa, o que ele fez? Ele amarrou sobre as costas dele um fardo imenso. Se fosse uma mochila enorme, pesadíssima, que ele passou a levar ao longo da vida dele. E todo mundo já tinha dito para ele, largue esse fardo, você não precisa carregar isso. Era uma maneira pública de mostrar que ele estava arrependido pelo mal cometido. Ele levou aquele fardo a vida inteira. E o momento em que ele deixa cair aquele fardo é lindo no filme. Quando ele de repente está subindo, escalando uma montanha, e aí ele não consegue mais segurar aquele fardo, e mesmo contra a vontade dele, aquele fardo vai embora. E quando aquele fardo cai, que ele vê aquela montoeira de coisa que ele levava sobre as costas, rolando pela cachoeira, ele tem uma crise de choro, mas de um choro purificador. Foi bonito ali ver a reconciliação dele com ele mesmo. O mesmo acontece conosco. Muitas vezes, por falta de ter coragem de assumir a nossa verdade pessoal, a gente se impõe um fardo muito doloroso. É uma maneira de alimentar dentro de nós, esse processo de culpa. É estranho isso, como nós somos facilmente autodestrutivos. E corrigir esses sentimentos desordenados dentro de nós é uma tarefa.
Eu fico pensando, sabe, que todos os dias nós temos uma tarefa para realizar. Quando chega ao final do dia, você precisa fazer a sua faxina afetiva. Quais foram os lixos que hoje julgaram sobre você? Quais foram as palavras que não valeram a pena? Ou o contrário, onde é que eu vou guardar aquele amor que eu recebi? Onde é que eu vou guardar o cuidado que me foi dispensado? Todos os dias nós temos acontecimentos bons e acontecimentos ruins. E todo dia antes de ir dormir, nós precisamos fazer a reunião desta vida que nos foi oferecida e a gente saber o que a gente faz com tudo isso agora. O sentimento é a mesma coisa. Quando eu começo a guardar dentro do meu coração os sentimentos estragados, eu vou me estragando com eles. A teologia nos ensina que o processo de revelação de Deus na história, a maneira como nós interpretamos essa revelação passa o tempo todo pelos limites da nossa inteligência. E você tem razão. Nós temos no Antigo Testamento uma imagem de Deus, um Deus muitas vezes opressor, tirano, bravo, muito severo. E se a gente vai pegar alguns textos em que nós temos essas narrações, parece que essas narrações são contraditórias àquilo que nós conhecemos em Jesus. Mas é justamente disso que nós estamos falando. O Antigo Testamento é superado, a visão é aprimorada, porque Jesus nos empresta um novo jeito de interpretar o que é antigo. Jesus é a hermenêutica de Deus. O que é isso? É a partir dele que nós podemos interpretar e conhecer quem Deus é. Por isso que Jesus é a plenitude da revelação. Tudo aquilo que a inteligência humana pôde saber sobre Deus, até o evento Jesus, foi amplamente superado com aquilo que Jesus ensinou. Então veja bem, a inteligência humana, e aí você pega o contexto do judaísmo, que é a religião onde Jesus nasceu, tinha uma compreensão de Deus a partir daqueles moldes do Antigo Testamento. E aí você tem ali narrações, discursos, você tem os salmos, sobretudo os salmos. Nos salmos a gente vê um Deus de batalha, um Deus que vai à frente para brigar, para lutar, que é capaz de matar os seus inimigos. Eu tinha um professor de teologia que ele até dizia assim, olha, se a gente, quando eu preciso rezar esses salmos, eu não consigo entrar num clima de oração porque esses salmos me mostram um Deus muito perverso. Mas veja bem, a palavra de Deus, ela está sempre contextualizada no tempo. Ela servia para a compreensão de Deus, a partir daquelas inteligências, daquelas mentalidades. Quando vem Jesus e nos apresenta este Deus terno, este Deus amoroso, não significa que nós vamos jogar fora a Sagrada Escritura antiga e dizer que ela estava errada. Não, nós vamos reconhecer nela o processo através do qual Deus foi se manifestando no mundo. Nós vamos descobrindo a maneira como Deus foi entrando na história, como ele foi sendo revelado, como ele foi acontecendo no tempo e como é que ele chegou ao nosso coração hoje. E nós, de alguma maneira, temos dentro de nós o Antigo e o Novo Testamento sintetizados. Mas muitos de nós ainda foram evangelizados a partir da visão de um Deus cruel, de um Deus vingativo, de um Deus que vigia os erros humanos para poder castigar. As experiências de Deus são diversas. Por quê? Porque Deus depende da nossa inteligência para agir. Não é assim? Ele passa o tempo todo pelos meus significados humanos. E é por isso que a conversão, minha gente, é também um processo de modificação das minhas interpretações. Eu começo a modificar o meu jeito de interpretar as coisas, as situações, as realidades. Por isso que é mudança de mentalidade. Eu sou filho
do Novo Testamento. Graças a Deus, as primeiras notícias que eu tive sobre Deus é que Ele me amava. Eu me recordo como se fosse hoje, da minha mãe dizendo isso para mim: meu filho, Deus ama você. Pode ser que você não tenha tido uma experiência semelhante à minha. Pode ser que você tenha tido a experiência de um Deus vigilante, que ficava o tempo todo olhando para o seu pecado, para aquilo que você estava fazendo de errado. Veja bem, na nossa vida a síntese é sempre interessante. Eu preciso compreender a misericórdia de Deus, mas não posso esquecer do conceito de justiça. Deus é justo. Deus me ama, mas Ele é justo. Significa que quando eu erro, Ele vai agir segundo a sua justiça. Ele me perdoa, mas eu preciso assumir as consequências humanas dos meus erros. Está vendo como Antigo e Novo Testamento podem ser reconciliados numa mesma visão? Seria uma ingenuidade da nossa parte pensar: ah, Deus me ama, então eu não vou precisar assumir as consequências dos meus erros, porque já que Ele me ama, Ele vai assumir os meus erros por mim. Não é assim? Errado. Trazer o Novo Testamento e o Antigo para essa síntese pessoal significa: eu sou filho da misericórdia, mas eu sei que Deus é justo. Por outro lado, eu não tenho o direito de ficar ancorado no Antigo Testamento, anunciando o tempo todo a ira de Deus, né? E às vezes a gente escuta pregações assim: Deus está sempre irritado na palavra daquele padre ou na palavra daquele pastor, daquele líder religioso. Não temos o direito de mostrar apenas a ira de Deus, que nesse caso aqui Jesus traduz como justiça. Deus é justo. E Jesus tinha atitudes que demonstravam essa sua capacidade de sintetizar o Novo e o Antigo Testamento. Veja bem, o mesmo Jesus que perdoava pecados, que abraçava os pecadores e que ia tomar um café com eles, é o mesmo Jesus que chicoteava os vendilhões do templo. Então em Jesus está sintetizado isso. E nós precisamos sintetizar também, porque a verdadeira experiência de fé, ela tem que nos equilibrar a partir do princípio de justiça e do princípio de amor. Porque senão, nós vamos ficar o tempo todo balançando ora lá, ora cá. E esse balanço não é salutar na nossa vida. Você precisa acreditar na misericórdia de Deus. É direito seu acreditar que Deus lhe ama, que Deus lhe quer bem, que Deus perdoa o seu pecado. Mas Ele é justo. Então é obrigação sua, é obrigação minha, que a gente tenha cada vez mais clareza de como devemos viver a nossa vida. O que precisamos escolher? O que precisamos jogar fora? Recolher o joio do trigo. Retirar. Não permitir que o ruim prevaleça. Não permitir que as coisas ruins fiquem semeadas nos canteiros da nossa vida. Aí sim, nós estamos equilibrando o Deus justo do Antigo Testamento, que naquele momento está descrito a partir de uma linguagem bélica, de uma linguagem de guerra, e que nos assusta, porque nós estamos acostumados com a palavra de Jesus. De repente eu vou para o Antigo Testamento e vejo histórias de um Deus que massacra os seus inimigos. Como é que eu posso acreditar que este Deus massacra os seus inimigos, se na palavra de Jesus Ele está dizendo o contrário sobre Deus? A palavra de Jesus diz que nós devemos amar os nossos inimigos. Mas aí você fala: mas no Antigo Testamento Deus matava os seus inimigos. Veja bem, o que mudou foi a compreensão. A história foi amadurecendo a própria visão de Deus, sobre Deus. E aí a gente foi descobrindo que Deus é amor. Aí a gente chega nessa declaração joanina: Deus é amor. Mas porque Ele nos ama, Ele é justo conosco. Toda vez que alguém nos ama, tem que ser justo conosco, nos deixando assumir os erros que a gente cometeu, vivendo as consequências, mas estando do nosso lado para nos acolher e para nos dar condições
de não errar tanto mais. É assim que funciona, minha filha. O equilíbrio do Antigo e do Novo Testamento sendo um norte para a nossa caminhada, um referencial para nos ajudar a ir adiante. É difícil? Não é muito fácil, não, mas também não é impossível. Reconcilie dentro do seu coração essas duas dimensões. Um Deus que te ama, mas ao mesmo tempo um Deus que é justo. Isso só vai lhe amadurecer. Reconciliar essas duas dimensões de Deus na sua vida vai lhe transformar aos poucos num ser humano cada vez mais maduro, pronto para viver e experimentar este amor de Deus na sua vida, mas ao mesmo tempo colocando os pés na história e vivendo com responsabilidade o seu papel aqui. É sempre um prazer compartilhar estas experiências com você. Deixe seus pensamentos na caixa de comentários, inscreva-se para mais conversas significativas e ajude-nos a espalhar a luz compartilhando este vídeo.